Meu coração parou. Senti o último sopro de vida deixar meu corpo. Tudo escureceu. E num piscar de olhos, eu estava diante de Jesus. Seus olhos... Nunca vi tanto amor em um olhar. Sua presença irradiava uma luz indescritível, e uma paz que ultrapassava qualquer entendimento me envolveu completamente. Mas o que ele me disse a seguir mudou tudo. Aconteceu de repente. Um momento, eu estava ali, sentindo o peso da vida. No seguinte, já não fazia mais parte deste mundo. Senti minha essência se desprendendo, como se meu corpo já não pudesse me conter. Mas não houve medo, nenhum pânico, apenas a certeza de que eu tinha atravessado para algo infinitamente maior. Foi então que percebi. Eu não estava mais limitado pelo que conhecemos como vida. O peso das dores, das preocupações, dos desafios, tudo havia desaparecido. Nenhuma dor, nenhum medo, apenas uma paz tão profunda que não há palavras para descrevê-la. Olhei ao redor e fui envolvido por uma luz tão viva que parecia ter presença própria, como se fosse mais do que luz, como se respirasse. E então, antes mesmo de vê-lo, eu o senti. Meu espírito o reconheceu de imediato. Era ele, aquele por quem minha alma ansiava, aquele que sempre esteve comigo, mesmo quando eu não percebia. Quando me virei, lá estava Jesus. Sua presença não era apenas radiante, era a própria essência do amor. Não era algo que ele carregava, era quem ele era. Seus olhos, eles carregavam a eternidade. E naquele instante, compreendi o que a Bíblia diz quando afirma que na presença dele, há plenitude de alegria. Ele veio em minha direção e eu queria perguntar tantas coisas, mas não consegui. Sua glória era avassaladora, sua santidade indescritível. Meu desejo era me prostrar, mas, ao mesmo tempo, correr para seus braços. Tudo o que um dia me angustiou desapareceu. Nenhuma dúvida, nenhuma incerteza, nada mais importava além dele. Quando ele parou diante de mim, colocou a mão sobre meu ombro. O toque. O toque. Foi algo que nunca havia experimentado antes. Era força, amor e verdade ao mesmo tempo. E então ele falou: meu filho, esperei por este momento. Desejei que meu povo me visse como eu sou, mas tantos vivem como se esse dia nunca fosse chegar. Suas palavras não eram apenas ditas. Elas pesavam sobre minha alma, penetravam fundo, despertavam algo em mim. A Bíblia diz que ninguém sabe o dia ou a hora, mas nos manda vigiar e estar preparados. Quantos de nós realmente vivemos assim? Ele fez um gesto, e num instante minha visão se abriu. Eu enxerguei além de mim mesmo. Vi o mundo, o conflito espiritual acontecendo bem diante de nossos olhos, e tantas pessoas vivendo como se houvesse tempo de sobra. Vi a humanidade correndo atrás de tudo, menos dele. E então, vi o coração de Jesus. Lágrimas encheram seus olhos, mas não eram de fraqueza. Eram de um amor tão profundo, tão inabalável, que me atravessou por inteiro. Avise-os, ele disse. Diga a eles que eu estou perto. E naquele instante, tudo ao meu redor mudou, porque eu soube que nada jamais seria como antes. Nada mais fazia sentido. Tempo, preocupações, ambições, tudo aquilo que um dia pesou tanto sobre mim já não tinha importância alguma. Eu estava na eternidade. Sempre ouvimos falar sobre o para sempre, mas na Terra, medimos tudo em minutos, dias e anos. Aqui, não havia começo nem fim, apenas a presença daquele que sempre existiu. Ao meu redor, vi cores que jamais poderiam ser descritas, cores que nenhum olho humano poderia captar. O próprio ar carregava um perfume de santidade, e a paz que me envolvia não era apenas um sentimento, era viva. Eu sabia que estava em casa. A Bíblia diz que estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor. Naquele instante, compreendi o que isso significava. Não havia espera, não havia intervalo. Foi um simples piscar de olhos, uma transição do passageiro para o eterno. E então, algo ainda maior pesou sobre mim. A percepção de que cada momento da minha vida havia me conduzido até ali. Cada escolha, cada atitude, cada decisão, tudo tinha um peso eterno. Nada estava oculto. Tudo estava exposto sob a luz de Deus. Uma luz que não acusava, mas revelava a verdade em sua essência. Não era o tipo de julgamento que aprendemos a temer na Terra. Era a verdade, pura e incontestável. Não havia desculpas, nem máscaras. Apenas o que era real permanecia. Diante do trono, vi incontáveis almas. Algumas irradiavam alegria, outras tremiam. A diferença entre elas não estava apenas no que haviam feito,
mas em quem haviam conhecido. Lembrei-me do que está escrito: muitos o chamarão de Senhor. Mas ele responderá: nunca os conheci. Aquela verdade me atingiu profundamente. Não se tratava de religião, de tradições, ou mesmo das boas obras realizadas em seu nome. Tratava-se de conhecê-lo, verdadeiramente conhecê-lo. E então, lá estava ele, Jesus. Sua presença carregava um amor indescritível, mas também uma autoridade que me fez compreender, em um piscar de olhos, porque todo joelho se dobrará diante dele. Sua voz era como o som de muitas águas, e cada parte do meu ser reagiu ao que ele disse. É isto que aguarda a todos. Havia tristeza e anseio em seu olhar, mas muitos não se preparam. Vivem como se este dia nunca fosse chegar. E naquele momento, pude sentir a urgência de suas palavras. Vi rostos, pessoas que eu conhecia, gente que havia cruzado meu caminho ao longo da vida. Alguns estavam certos de que estavam prontos, mas não estavam. O peso da eternidade caiu sobre mim. A Bíblia nos diz que a vida é como um vapor. Estamos aqui num instante, e no próximo, já não estamos mais. Só ali, diante da eternidade, percebi o quão curta ela realmente é. Jesus me olhou, e naquele momento eu soube. Ele estava prestes a dizer algo que mudaria tudo. Seus olhos carregavam a eternidade, mas havia uma urgência neles, algo que eu não conseguia entender por completo, mas que estremecia meu espírito. Seu amor era imenso, mas misturado com uma seriedade que fazia minha alma tremer. Eu queria desviar o olhar, mas não conseguia. Estava diante daquele que sabe todas as coisas, aquele que não tem começo nem fim, o único que segura as chaves da vida e da morte. Minha volta está mais próxima do que muitos do meu povo imaginam. Sua voz era firme, carregada de anseio e autoridade. Suas palavras pesaram sobre mim, ressoando no mais profundo do meu ser. Lembrei-me do que está escrito: assim como foi nos dias de Noé, será antes da vinda do Filho do Homem. O mundo seguirá sua rotina, com pessoas comendo, bebendo, casando-se e vivendo suas vidas, sem perceber o que está prestes a acontecer. Foi então que vi, como se um véu tivesse sido retirado dos meus olhos, uma visão se desdobrou diante de mim. As pessoas estavam distraídas, consumidas por suas rotinas, correndo atrás de riqueza, entretenimento e conforto. Nem percebiam quão perto estavam do fim desta era. O inimigo havia adormecido muitos deles, sussurrando a mentira de que sempre haveria mais tempo. Mas não havia. Jesus continuou: meu povo não vigia como deveria, não vê os sinais, não ouve o que meu espírito diz. Muitos dizem que estão esperando, mas seus corações estão longe de mim, estão despreparados, distraídos, adormecidos. Havia tristeza em sua voz, mas não era uma tristeza qualquer. Era a dor de um amor profundo e inabalável. Lembrei da parábola das 10 virgens. 5 sábias, 5 tolas. As sábias tinham azeite em suas lâmpadas, preparadas para a chegada do noivo. Mas as tolas não estavam prontas. E quando ele veio, a porta se fechou. Então entendi. Aquilo não era apenas uma história. Era um alerta para os nossos dias. Jesus estendeu a mão e, num instante, vi o mundo espiritual. A batalha estava acontecendo diante dos meus olhos. A escuridão avançava, a mentira se espalhava, e muitos que um dia caminharam na verdade tinham se desviado, seduzidos pelos desejos desta vida. Mas em meio a tudo isso, vi um povo, um remanescente. Eles estavam despertos, eram vigilantes, carregavam o fogo da sua presença. Não haviam se dobrado ao sistema do mundo. Seus olhos estavam fixos no Rei. Jesus me olhou mais uma vez e senti a urgência em seu olhar. Diga a eles, ele disse, diga que eu estou perto. Avise-os, diga para se prepararem. Essas palavras queimaram dentro de mim. Eu sabia que quando voltasse, não poderia ficar em silêncio. O mundo precisava saber. Vi a mentira se espalhando como uma névoa densa, obscurecendo a mente de muitos. Pessoas que antes eram firmes na verdade agora estavam cheias de dúvidas, questionando, cedendo. Estavam sendo arrastadas por falsos ensinos, seduzidas pelos desejos deste mundo. Lembrei-me do que está escrito. Nos últimos dias, muitos abandonarão a sã doutrina, procurando apenas ouvir aquilo que agrada, ao invés do que confronta e transforma o coração. E eu vi isso acontecendo diante dos meus olhos. Igrejas que já não falavam sobre arrependimento. Mensagens vazias, sem o fogo do Espírito Santo. A verdade havia sido diluída, e muitos estavam adormecidos, sem perceber quão perto estavam do fim. Então a terra começou a reagir. O chão tremia, os oceanos rugiam, os céus davam sinais, mas poucos estavam prestando atenção.
A Bíblia diz que, antes da vinda do Senhor, haveria terremotos, fomes e sinais nos céus. Eu vi tudo isso aumentar. A própria criação estava clamando, testificando. Mas a humanidade seguia como se nada estivesse acontecendo. Vi nações se levantando umas contra as outras. Guerras e rumores de guerra. Alianças sendo formadas e desfeitas. O poder mudando de mãos. Líderes sendo manipulados como peças em um jogo muito maior. Uma guerra espiritual além do que os olhos podiam ver. A Bíblia nos adverte. Reino contra reino, nação contra nação. E o caos se espalhando pela terra. Mas no meio de tudo isso, percebi que a verdadeira batalha não era física, era espiritual. A escuridão estava avançando, mas a luz também estava crescendo, e uma divisão se formava. Não havia mais espaço para a neutralidade. Era tempo de escolher um lado. As pessoas estavam divididas, ou eram por ele, ou contra ele. O tempo da fé morna estava chegando ao fim. Então, vi a perseguição. Aqueles que permaneciam, na verdade, eram ridicularizados, rejeitados, atacados. Muitos acreditavam que jamais veriam dias como esses, mas ali estavam eles. A Bíblia nos alerta que o mundo odiará aqueles que pertencem a ele, assim como o odiou primeiro. Mas aqueles que permaneceram fiéis brilhavam como estrelas em meio à escuridão. Eles não eram movidos pelo medo, porque já tinham decidido pagar o preço. Eram guerreiros, vestidos de justiça, carregando o fogo de Deus dentro de si. Jesus me olhou, e em seus olhos havia amor, mas também um peso de urgência e misericórdia. Sua voz era firme, cheia de autoridade, mas trazia uma tristeza profunda. Muitos do meu povo não estão prontos. Ele disse. Essas palavras pesaram sobre mim de uma forma que nunca havia sentido antes, como se o destino de incontáveis almas estivesse sendo revelado ali, diante de mim. Vi pessoas vivendo suas vidas sem perceber quão perto estavam do fim desta era. Estavam ocupadas com suas rotinas, absorvidas pelo trabalho, pelo entretenimento e pelos prazeres momentâneos. Até mesmo aqueles que se diziam seguidores dele estavam distraídos. Lembrei-me do que está escrito. Nos dias de Noé, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se, sem perceber até que veio o dilúvio e as levou. Olhei ao redor e vi que esta geração estava exatamente da mesma forma. Os avisos estavam por toda parte. Os sinais eram claros, mas muitos se recusavam a enxergar. Então Jesus estendeu a mão e eu vi o estado da igreja. Alguns estavam despertos, cheios do fogo do Espírito Santo, suas lâmpadas brilhando intensamente, mas muitos estavam dormindo. Suas chamas oscilavam ou já haviam se apagado completamente. Haviam esfriado, se tornado indiferentes. Lembrei-me da parábola das 10 virgens. 5 eram sábias e estavam preparadas com azeite em suas lâmpadas para a chegada do noivo. Mas as outras 5 eram tolas, e quando ele veio, a porta se fechou e elas ficaram de fora. Diante de mim, essa realidade estava se cumprindo. Alguns estavam preparando seus corações, vivendo na expectativa do seu retorno. Outros presumiam que ainda tinham tempo. Jesus falou novamente, e sua voz carregava um anseio profundo. Quero que meu povo esteja pronto, não em medo, mas em amor. Não em desespero, mas em expectativa. E então, eu vi aqueles que realmente estavam preparados. Eles viviam de forma diferente. Seus olhos estavam fixos na eternidade. Seus corações queimavam por sua presença. Não estavam sobrecarregados pelas preocupações deste mundo, porque sabiam que este mundo não era o seu lar. Lembrei-me do que está escrito. Devemos manter nossos pensamentos nas coisas do alto, e não nas coisas da terra. Esses eram os que entendiam essa verdade. Eles caminhavam com pureza. Eles estavam prontos. Então, vi aqueles que não estavam preparados. Eles conheciam seu nome, mas não o conheciam de verdade. Chamavam-no de Senhor, mas suas vidas não refletiam um relacionamento com ele. Alguns haviam começado bem na fé, mas foram desviados pelas distrações da vida. Outros permitiram que pequenas concessões os afastassem, justificando pecados, deixando-se moldar pelo mundo em vez de serem transformados pelo Espírito. Lembrei-me do que está escrito. Muitos dirão, Senhor, Senhor, mas ele responderá, nunca os conheci. Vi o momento em que seria tarde demais para se preparar. A porta se fecharia e não haveria mais chances. Jesus me olhou com um amor tão profundo que quase não consegui suportar. Sua voz era firme, mas cheia de ternura, como se suas palavras atravessassem minha alma. Você precisa voltar e contar a eles.
Isso não era um pedido, era uma missão, um chamado que carregava o peso da eternidade. Eu sentia a urgência, a responsabilidade, a necessidade ardente de compartilhar tudo o que havia visto e ouvido. Num instante, vi o mundo novamente, mas agora enxergava tudo pelos olhos dele. Vi os perdidos vagando na escuridão, sem perceber quão perto estavam do fim. Procuravam algo para preencher o vazio dentro de si. Buscavam dinheiro, sucesso, relacionamentos, prazeres, mas nada os satisfazia. Corriam atrás de coisas que jamais poderiam salvá-los, cegos para a verdade que estava bem diante deles. Lembrei-me do que está escrito. Há um caminho que parece certo ao homem, mas no fim conduz à destruição. E vi essa estrada cheia de almas que pensavam ter tempo, que achavam que tudo estava bem, que acreditavam que poderiam acertar as coisas mais tarde, mas esse mais tarde nunca chegava. Então, vi aqueles que carregavam seu nome, mas não carregavam seu coração. Iam aos cultos, falavam sobre ele, mas seus corações estavam distantes. Tinham aparência de piedade, mas não havia poder. Não havia uma verdadeira conexão com aquele a quem diziam servir. E lembrei-me do que está escrito. Nem todos que o chamam de Senhor entrarão no reino, mas apenas aqueles que fazem a vontade do Pai. Naquele momento compreendi o que precisava ser feito. Vi tudo acontecendo diante dos meus olhos. Tantos enganados, pensando que estavam seguros quando, na verdade, nunca haviam se rendido de verdade a ele. Então, vi o remanescente. Aqueles que andavam em pureza, santidade e obediência. Não eram perfeitos, mas eram rendidos. Carregavam sua presença, seu fogo, sua unção. Eles seriam usados nesses últimos dias. Eram as vozes clamando no deserto, chamando o povo ao arrependimento, preparando o caminho para a sua volta. Lembrei-me do que está escrito. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Vi os campos, prontos, esperando, maduros para a colheita, mas não havia trabalhadores suficientes para recolhê-la. Então, Jesus olhou para mim novamente. Seus olhos fixaram-se nos meus. Vá e diga a eles. Avise-os. Chame-os de volta para mim. Senti seu coração se quebrar por aqueles que não ouviriam, por aqueles que rejeitariam a mensagem, por aqueles que adiariam a decisão, até que fosse tarde demais. Mas eu sabia que não podia me calar. Isso não era uma opção, era uma ordem. O tempo era curto, a urgência era real. O mundo precisava ouvir. Lembrei-me do que está escrito. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Esse era o chamado, a última missão. E eu sabia que precisava obedecer.